Tânia. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Vamos começar mais um Fortnite. de abrir. Dessa vez eu acertei. Vamos começar mais um Fortnite. Todos sejam muito bem-vindos à nossa sala, ao nosso Happy Hour juntos. Esperamos que vocês se divirtam com a gente, como a gente se divertiu há 15 dias atrás, na nossa reunião. Vai ser bem empolgante também. A gente vai começar falando um pouquinho da gente, o que a gente está fazendo, fazer o nosso ping-pong inicial, porque hoje teremos uma pessoa para vir conversar conosco. Certo, Anderson? Então eu vou falar. Cadê Anderson? Anderson sumiu. Achei você, que você foi aqui pro canto. Tô aqui. Agora. Achei. Já tá no resto. Eu já tô com o fundo aqui temático agora, ó. Né? Dá para te desafiar. Já que eu tô falando mais que a matraca trica, eu vou falar quem sou eu, né? Alguns já me conhecem. Eu sou a Débora Zapata, sou uma das líderes aqui da comunidade Brasil. Então, aqui é isso, esse é o meu papel, de estar aqui com vocês e conversarmos, termos uma noite bem agradável. E aí, eu vou puxar outro amigo para falar quem é aqui. Vai, Anderson, que eu já tinha feito spoiler. Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí agora com 31 pessoas e crescendo e aumentando esse número. Estamos aí, acho que esse aqui já é o nosso 6º encontro. Agora, putz, deveria ter isso já de cabeça, mas... Por aí. É por aí, né? E a cada encontro está mais gostoso, o clima é melhor, a gente consegue ter um pouco mais de intimidade, de troca, né? Então, está sendo aí extremamente proveitoso. Trabalho com treinamentos, com consultoria aí há algum tempo, foram lá 7 anos de UOL, faço parte de PMI e diversas outras coisas no entorno disso e estamos aqui, né, encaramos aí esse desafio de apoiar essa comunidade, de fomentá-la aqui no Brasil e mandando um beijo especial para minha amiga Rosil, que está aqui hoje com a gente, um coração para ela do Heart of Agile aqui, é isso aí, que é uma das nossas mentoras, né, que está sempre aqui com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos ter uma ótima noite de troca. E eu chamo agora, né? Vamos aqui, né? E eu chamo aqui deixa eu ver quem tá aqui. Eu vou chamar a Raquel. Oi, Raquel. Como que tá aí na Bahia, Raquel? Me diga. Aqui tá quente igual o Ceará. Eu também faço parte aí do time, né, que está encabeçando essa iniciativa, né, fui convidada pelo Anderson, inclusive, um amigo de PMI aí de alguns aninhos atrás, e também trabalho com consultoria de projetos, sou gerente de projetos e Agile Coach. Não vou me alongar muito não, vou passar a bola para o Léo. Oi, gente, boa noite. Cheguei atrasado, desculpa, tive um problema técnico aqui, mas consegui chegar. Eu sou pois é, desde manhã acho que eu estou com problema técnico. Boa noite a todo mundo, legal vocês terem vindo. Acho que eu sou mascote aqui desse grupo de líderes, fui muito bem aceito aqui. A gente começou a fazer um trabalho de tradução de uns artigos do Heart of Agile, me puxaram para dentro, já me botaram para trabalhar. Então está sendo muito bom aprender com esse grupo maravilhoso e que cada vez está aumentando. Sou um gerente de projeto também e tem sido uma escola enorme a convivência aí com a Débora, com o Henrique, Gisele, Anderson, todo mundo. Não vou me alongar também não, vou passar a bola para o Henrique. Vai com tudo. Valeu, obrigado, Léo. E muito bom mesmo, essa comunidade crescendo, já tem vários líderes participando. Sou Henrique Mariano, consultor em transformação digital, inovação, faço tareas de design thinking, parte de agilidade também. O que eu mais gosto de comentar é que eu já fui palestrante em mais de 25 cidades, em 10 países aqui da América Latina. O meu prazer conectar a América Latina e ajudar um pouco a melhorar o dia a dia da América Latina. Acho que tem bastante oportunidade. E queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Acho que vai ser um papo muito bom sobre o Fake Agile. E aí passo a bola para quem faltou, foi a Gisele. Por favor, Gi. Boa noite, gente. Também faço parte da equipe de liderança aqui no Brasil. Trabalho com agilidade, sou Agile Coach, também trabalho com treinamentos, ministro treinamentos com temas relacionados à agilidade. E eu acho que eu vou passar a bola para a Rosil. Né?
Rocio, ela... Não vou deixar ela se apresentar. Eu estou aqui porque eu adoro o Brasil, mas eu também quero melhorar meu português. Meu nome é Rocio, eu trabalho em Washington, D.C. e eu sou parte da Heart of IEL Global. Então, estou à ordem de vocês para ajudá-los no que vocês precisem. Eu tiro a bola para quem? Quem falta? Falta quem vai falar hoje, Rocio? Nosso Vai convidado. falar hoje. Juan Bernabó. E a Cadê Gabi? você? Juan e Gabi. Olha aqui, tá bem no meio. Olha que beleza. Quer dizer, no meu, aqui para mim tá no meio. Agora, onde é que você tá, Juan? Para ela, não sei. Faz assim, Juan. Não sei, eu só vou tirar um número. A pessoa que eu tire o número vai ter que se apresentar. Oi. Ó o Juan. Pronto. Vamos Esse é o Juan. Espera aí. Ó, Ele? É, tudo bem? Como estão? Muito bem. tudo bem. Ah, que bom, que ótimo. Bom, a Gabi, a minha sócia na Be Pragmatic. Bom, que ótimo. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Bom demais estar aqui. Na verdade, assim, eu tô louco para a gente conversar. O Heart of Agile e o Alistair são pessoas, né? Pessoa que eu admiro há muitos anos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando ele veio aqui no Bank, né? A gente saiu tomar umas biritas depois, foi bem legal. Mas assim, para a gente é uma honra estar podendo estar participando dessa comunidade, porque a gente acredita que a gente precisa fazer um trabalhinho, né? Porque eu acho que a Agile, de alguma forma, a galera, né? A gente começou um programa que se chama Combatendo Fake Agile, uma comunidade, e que é um pouco falar do problema, né? Falar do problema, né? Do que está acontecendo. Falar, né? Entender, né? Entender, juntar as pessoas que de alguma Olá, forma... o Alistair. Uma certeza que... Para a gente que olha, quero mandar saludos. Olá. Manda um abraço para ele, que legal, que ótimo. Para a gente é muito bom estar aqui, porque a gente tem certeza que sozinho ninguém transforma nada, né? E quanto mais pessoas estiverem pelo mesmo propósito, no mesmo lugar, falando sobre as coisas que tem que ser falada, a gente só vai ganhando mais força e conseguindo ter mais impacto em todo mundo que a gente quer, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Então, está sendo muito legal para a gente e É um velho sonho de começar a se integrar mais, certo? Eu fui meio um cara que comecei lá atrás com... Eu não sei se conhece um pouco a história, mas eu comecei lá atrás, acho que 90, como eu sou programador C++, né? Empreendedor e programador C++, em 90 eu participava das comunidades do Ops lá e tudo isso. Então a gente via os papers. Quando foi nascendo a agilidade, a gente já trabalhava, eu trabalhava num banco de dados orientado a objetos em 92, em C++. Então fazíamos isso na Argentina. E a galera dessa empresa era muito louca por orientação a objetos, então eu mamei a orientação a objetos antes, a galera de orientação a objetos é a mesma que é a galera de Agile. Se você for ver o Ops e tudo isso daí, então é muito, para mim, tipo assim, realizar um sonho de conectar com a galera que eu tô há 20, sei lá, não nem vou falar a idade, né? Mas desde 92, bastante tempo seguindo. E aí eu tive a oportunidade, então, de conhecer isso lá atrás. Eu achei que desenvolver software era assim. E aí, em 2000, e aí eu era empreendedor. E aí, em 2003, vários dos meus negócios foram para o saco. E todos os meus negócios, eu comecei a empreender com 13 anos, né? Caí da escola, comecei a empreender com 13 anos com tecnologias digitais. E aí, com 31 anos, mais ou menos, em 2004, meus negócios foram para o saco e pela primeira vez tive que mandar currículos para empresas. E em 9 meses fui mandado embora 3 vezes em 9 meses, mandado embora de 3 empresas. Porque eu sabia fazer o meu jeitão, né? Que era entregas semanais, era aquela coisa. Eu não sabia planejar, eu não sabia fazer Gantt chart,
eu saía fazer software, conversar com pessoas, né? Entender problemas e no final da semana, né, na sexta-feira, ter alguma coisa pronta, né? Era assim que a gente trabalhava. E aí o que aconteceu foi que fui mandado embora dessas 3 empresas porque a galera sentia que eu estava mudando a cultura, certo? Porque tava. Mas eu não sabia, eu achava que era fazer software. Isso era fazer software, né? Que era basicamente um processo de aprendizagem colaborativa, entendendo, ou seja, um processo não de construir uma ponte, é um processo, na verdade, onde os requisitos saem no final do projeto e não no início, né? Não é a entrada, né? É um processo de aprendizagem. E como eu não fui na escola, eu não tive, eu sou autodidata, né? Então, eu aprendi tudo por esse processo empírico. Puxado, né? Puxado, né? A teoria puxada pela prática, né? Isso desde sempre. Então, não sabia que funcionava diferente o mundo. E aí, o que aconteceu, foi bem interessante, é que fui mandado embora 3 vezes em 9 meses, e aí o que aconteceu foi que eu estava lendo um livro que chama O Oitavo Hábito, que fala o seguinte: se você achar que o problema está fora, esse pensamento é o problema. Então, eu achava que os gestores, por que eles isso, eles aquilo, eles, né? E aí, quando eu li isso daí, né, falei, caraca, não, então eu sou o problema. Porque eu falei com minha mulher, falei, não, todo mundo tá errado, não sei o quê. Aí ela falou assim, você acha que todo mundo tá errado e você tá certo? Porque funciona, né? As pessoas... Imagina, eu desenvolvi projetos gigantescos, né? Projetos com 2 engenheiros, eu mais 2 engenheiros, projeto da TV Record de 0900, colocamos em 3 semanas no ar, um projeto que deu 600 milhões de reais em 18 meses e escalou do zero, isso com software. Então, a gente sabia fazer, não é que não sabia fazer. É que, obviamente, íamos na contramão de tudo que a academia, que tudo que estavam falando, fazia. A gente sabia fazer. E aí, com isso daí, eu entendi que eu estava muito preocupado com a terceira onda de Alvin Toffler, né? Que tem tudo a ver com Covid, né? Eu estava muito preocupado nessa época com a terceira onda, porque eu falei, caralho, a gente está com uma sociedade industrial e está emergendo uma sociedade do conhecimento e ninguém está ligado que está chegando um tsunami e quando esse tsunami que está vindo por baixo da água chegar na praia, vai ser muito tarde. E vai ser muito tarde para mudar o sistema acadêmico, o sistema de gestão, o sistema... Todos os sistemas estão estruturados para o último século, certo? Então, aí que eu falei, puta, tem um bom problema para resolver. Em vez de continuar fazendo negócios de tecnologia, vou começar a trabalhar em transformar a sociedade. E foi aí que surgiu, basicamente, criei um grupinho que se chamava Agile Brasil. Convidei o Yoshima, convidei o Magno, convidei o... que mais? Convidei o Papo, que agora está no Google. Pessoalzinho fraco. Uns 5. E aí esses 5 convidaram mais 5, e esses 5 convidaram mais 5, e depois não paramos mais. Depois disso, trouxemos um treinador, o Boris, né? O Boris Blogger. Ele estava vindo para uma faculdade, e ele falou, ele estava vindo para visitar a namorada dele aqui no Brasil e passar uns dias aqui em janeiro de 2007. Aí eu falei, não, cara, eu vou fazer outra coisa, não vou fazer uma palestra numa faculdade, vou fazer o primeiro treinamento Scrum público aqui no Brasil e eu vou chamar toda essa galera e aí, uma loucura. Aí, isso foi 15 de dezembro. Imagina, você organizar um treinamento de uma coisa nova, 15 de dezembro, para ser dado 3 de janeiro. Não, 3 ou 6 de janeiro. Pior lugar, pior momento. Eu falei, não, mas tem muita demanda reprimida, porque a gente só podia fazer Scrum, essas coisas, fora, né? E aí a gente organizou, nossa, foi loucura. Deu 30 pessoas e aí foi o início de toda essa história e pronto. E depois disso, passei 4 anos fazendo palestras em 12 cidades, 3 vezes por semana, 12 cidades durante um ciclo de 12 semanas. Loucura, para justamente começar a fazer o Brasil mais ágil, né? E aí, a partir disso, começou um monte de coisa. E, obviamente, tinha outras pessoas fazendo outras coisas. Eu bebi do Klaus, do Vinícius, né, do XP, né,
participei do XP 2002, 2004. E aí começou essas coisas, né? Então, e aí encontrei a Gabi, que na verdade vem de outro lugar, e ela me complementou, porque eu sou muito cérebro, eu sou muito cabeça, né? Sistema complexo, sistema complexos adaptativos, e um monte de tecnologia, teoria, métodos, isso, né? E ela falou assim, não, mas isso é só um abraço, né? Tá faltando um abraço, né? Tá faltando relacionamento, né? Tá faltando coisas do coração, entendeu? É isso. É isso. E aí, quando a gente juntou os dois superpoderes, nossa, surgiu esse negócio aí que está começando a dar frutos, né? O Be Pragmatic, o Combatendo, a gente tem muita coisa aí pela frente e eu acho que a gente se integrar, falar com pessoas que estão com o mesmo propósito, com o mesmo problema, etc. Caralho, é lindo, muito bom. Então, fico super feliz. Desculpem que eu dei uma introduçãozinha, mas queria compartilhar um pouquinho a história disso daí, porque é muito legal, cara. É muito legal. Não tinha mercado, né? Não tinha dinheiro, não tinha mercado, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu acho que é muito, muito... Bom, estou muito feliz de estar aqui. Bacana. Muito, muito bom, Juan, conhecer aí um pouco mais da sua história. A gente tem trocado algumas ideias aí também lá pro Agilidade contra a Fome, né? E muito bacana conhecer um pouco mais aí da sua história. E a gente até, né, no momento que a gente foi falar e foi ver essa questão desse tema, e o tema que você tem discutido, até eu já participei de uma das trocas com seus companheiros falando sobre Fake Agile, aí a gente veio já numa visão assim, vamos falar um pouco também do True, né, do Agile verdadeiro. Quando você contou a sua história, imagino que naquele momento dos primeiros passos ali, um desafio grande de algo tão desconhecido, algo tão ali diferente do que as pessoas conheciam, mas com um propósito, talvez nem sabendo exatamente aonde chegaria, olhando hoje, né, o que a gente tem dentro do mercado do ágil, talvez não daria para imaginar que chegaria no nível que a gente tem hoje, mas aí, com o tempo, a gente começou a ver algumas outras coisas estranhas, né? Em que a gente começa a ver que coisas que não são, né? Não estão ligadas. A questão principalmente da fidelização de frameworks e esquecendo da essência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Débora, também, pessoal. Eu já peguei aqui, mas vamos rolar aí a questão dessa essência, do verdadeiro ágil. Tá, deixa eu só falar duas coisinhas aqui antes de responder, Anderson, para o pessoal saber. Eu coloquei lá, eu vou cancelar o Spotlight, porque aqui todos temos que aparecer, senão a galera não aparece. Aí eu coloquei aqui no... porque as pessoas estão aparecendo aqui para falarem. Vocês podem abrir o microfone, interagir e a todo momento, tá? Eu coloquei aqui no chat para vocês o mural, só para falar para vocês, se vocês tiverem insights, qual que é o tema? A gente está falando do tema de True Agile, que o Juan está trazendo aqui para a gente, são coisas que a gente vai discutir aqui. Os insights que vocês forem tendo dentro do Heart of Agile, que se conecta dentro do coração e está lá no mural, vocês já podem ir populando alguns post-its lá. Acho que a maioria já sabe trabalhar com ele, mas se não souberem, fiquem tranquilos que no final a gente vai mostrar e vai trabalhar com eles. Juan, a gente vai aqui até mais ou menos até às 9, nosso encontro, e aí mais ou menos umas 10 para as 9 a gente vai lá para o mural para todo mundo fazer um trabalho colaborativo. Tá bom? Agora que eu dei os recados, pode seguir respondendo a pergunta aí. Tá. Bom, eu acho que assim, o que a gente... lá atrás, o que aconteceu foi simplesmente uma pessoa me falou, cara, o que você faz se chama Agile. Por quê? Porque o que a gente fazia era uma coisa super empírica, ou seja, comecei a programar com 10 anos. E então não tinha uma forma estruturada, não aprendi a faculdade, eu simplesmente aprendi um processo, ou seja, começou a construir um processo. Hoje eu chamo de aprendizagem
teoria puxada pela prática, então você tem um interesse, né? Eu queria fazer uma carinha, eu lembro que sempre queria fazer uma carinha com o meu computador. E eu não tinha, com 12 anos, eu não sabia trigonometria. Mas eu queria fazer a carinha. E o meu Basic, na época, eu tinha um TI 99-4A da Texas Instruments, 1984, né? Só tinha, tipo assim, line, né? Pixel, né? E aí, o processo, basicamente, quero fazer isto, ou seja, eu quero fazer isto, interesse. E aí, depois disso, tentei fazer e eu não conseguia fazer o círculo. E aí eu puxei teoria, certo? Tenta de novo. E aí você tenta de novo, certo? Esse é basicamente o processo, né, que está por baixo, né, de alguma forma, da agilidade. Isso, pelo menos, é o que a gente acredita que seja, pelo menos, um dos aspectos, né? O aspecto emergente e just in time de você ir puxando teoria. Dos ciclos adaptativos, né? E de fazer, né? Muito, Não adianta ficar só lendo, né? Tem que fazer, que é um pouco o modelo de Toyota, né? A galera, os japoneses falam, faz, né? E o cara não, fica estudando, não. Faz, vê, e aí a partir disso, que é basicamente o modelo do VUCA, né? É o modelo que funciona no complexo, certo? Que é Prove, Sense, Respond, certo? Então, e aí o que a gente identificou lá atrás, foi bem interessante nessa época, como eu venho surfando ondas, eu surfei a onda do BBS. Tive um BBS que depois virou o maior provedor de internet na Argentina. Depois peguei a orientação a objeto, peguei o PC, né? Então, eu surfei muitas ondas. Então, eu virei um cara de tendências, certo? Porque eu tinha que escolher quais eram as tecnologias. Eu peguei, por exemplo, o Linux. Eu estava estudando, como eu não fiz a faculdade, eu fui ver quais eram os livros que o pessoal usava nas faculdades, não de Buenos Aires, na faculdade que eu gostaria de ter ido. Então, fui ver os livros do MIT, isso com 12, 13, 14 anos. Porque, assim, se eu ler o que eles leem, provavelmente eu vou... Né, saber o que eles sabem. Saber o que eles sabem, né? Tipo, eu não preciso ir lá, eu posso, né? Bom, e aí, eu estava com 14 anos, estava estudando o Tannenbaum, sistemas operacionais, já programava em Assembly, fiz bastante coisa com Assembly também. E aí comecei a escrever um sistema operacional, aí eu baixei o Minix, e quando eu baixei o Minix, aí, uns meses depois, 2 meses depois, um moleque lá, de 19 anos, mandou um link falando, eu tô fazendo um negocinho, né? E aí eu baixei, era o kernel 0.12 do Linux, dois disquinhos de 720, né? Então, tipo assim, a minha vida foi sempre muito assim, eu não sabia, eu falo que hoje eu sou meio como se fosse, sabe o contador de história? Forrest Gump. O Forrest Gump. Por acaso tenho ações de uma empresa de fruta, né, Apple, né? Por acaso tem um negócio, sabe? Por acaso eu fui indo, né? Sem muito saber, só porque meu pai me deu um computador e segui, né? E então, acho que é isso que é interessante, né? Ou seja, é isso. Então, para mim não foi uma quebra, foi simplesmente uma palavra que falou, caralho, tem mais gente que funciona assim. E aí, como eu vejo muito tendências, eu falei o seguinte, peraí, estamos numa mudança de uma era, da indústria para o conhecimento. Eu sei que isso aqui tem 3 a 10 vezes mais produtividade, essa forma de trabalho, 3 a 10 vezes mais produtividade que o modelo tradicional. Então, para mim, não foi uma dúvida. Se você pegar, em 2006, fizemos uma estratégia com o Rodrigo, a gente sentou num bar com o Rodrigo, com o Adail, com o Papo. O Papo era do CMM Brasil, o outro era do PMI Brasil, e o outro era não sei o quê. A gente já estava hackeando redes, certo? Social, redes, etc. E eu falei, cara, a gente precisa fazer um esquema aí para hackear essa porra, certo? Porque esses caras são os caras que basicamente são a alternativa substituta do Agile. Se entra PMI, CMMI e MPSBR, ou RUP, né? Que eram três, trouxe o vendedor do RUP. Sim? O cara que era vendedor do RUP fazia parte da nossa mesa de bar. E a gente começou uma estratégia de guerrilha, cara. Foi muito louco. E pra gente não tinha, para mim pelo menos não tinha muita dificuldade de imaginar isso crescendo exponencialmente,
Porque quando você vê que uma coisa tem uma produtividade econômica 3, 5 vezes maior do que a outra, seja 30%, a economia ganha, tá? Então, para mim, não era uma questão, era uma questão econômica. Ou seja, estamos inventando os métodos da terceira onda. E então ficou muito evidente para mim que simplesmente isso ia bombar. E a galera, obviamente, no CMM Brasil, tinha 3.000 pessoas falando sobre matriz de rastreabilidade. Porque os requisitos, o quê? Eu falei, não, cara. Tipo, não. Precisamos repensar a história, né? E foi tão engraçado essa época que o pessoal que tinha criado o grupo CMM Brasil fechou o grupo. Com 3.000 pessoas, em 2006, 2007, eles fecharam o grupo porque a gente estava causando muita bagunça. Não aguentaram o tranco. Então, e aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, nossa, é esse o tipo de guerrilha que a gente tem que trabalhar quando envolve mudança de paradigma. Porque é uma mudança da realidade do mundo. Então, de aí para aqui, cara, foi uma loucura em termos de psicologia, antropologia, sociologia, sistemas complexos. Ou seja, a partir daí, criou uma meta de 30 anos de, cara, eu não quero fazer negócios, eu quero transformar essa porra. E aí começou isso. Então, criei uma empresa com isso. Em 2011 me cansei de agilidade e tudo, e focamos na questão de startups e tudo isso daí. E hoje eu acho que a gente tem uma questão agora que a gente entendeu muita coisa do que é o True Agile. O True Agile, na verdade, e eu aprendi isso agora, tá? Eu achava que era um monte de outras coisas e aprendi com ela, tá? O True Agile, o que é? E o que gera tudo isso daí? É pessoas colaborando com pessoas para servir pessoas, certo? É tão simples quanto de forma saudável, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. É carinhas felizes de as pessoas que trabalham, das pessoas que estão ao redor, hoje e amanhã. Ou seja, sustentável. E a gente mede, uma das coisas que eu estava falando tem uma métrica que a gente descobriu que é linda e que é simples pra caralho. Vocês podem sair, falar com todo mundo dos times e tudo, e vocês podem fazer um diagnóstico com, tipo, 1 a 5, né? Todo mundo fala de 1 a 5 com uma única pergunta, e aí vocês sabem quão ágeis, né? Eu acho que a gente está sendo. É isso. É aquele negócio de fazer mais do que funciona e menos do que não funciona, né? E o objetivo é que todos estejam com as necessidades supridas no final. Mas funciona para quem? Então, e o que funciona, né? Exato. Acho que é aí que está o problema. O ponto é esse. Eu acho que talvez o True Agile seja entender essas necessidades dessas relações, né? Pessoas com pessoas servindo pessoas, e entender que essas necessidades variam de lugar para lugar. Por isso que o modelo Spotify não funciona em outro lugar, porque é o modelo Spotify que cresceu lá e funciona lá. Então, entender que as necessidades têm que ser supridas e o modelo é uma referência de como chegar no seu próprio modelo excelente, eu acho que esse é o caminho. E entender que, na verdade, é um eterno protótipo. Hoje a gente tem uma verdade que funciona. Amanhã a gente tem que perceber como que o mundo está funcionando e se adaptar a isso, senão a gente morre. Assim como a natureza, né? A gente está aqui, uma plantinha, você bota uma perninha para fora, sente o terreno, se transforma, se integra e sente de novo, e se transforma e se integra e sente de novo. Esse é o ciclo que a gente tem como chave. A gente está formalizando o nosso modelo agora, né? Que são transformações pragmáticas. E é isso, esse sense, transform, integrate. Sense, transform, integrate, né? Eu acho é um modelo emergente de transformação, onde você não pega uma foto, né? E muda ela. Você tem um filme, certo? Você tem uma entidade que é viva, uma organização que é viva, que ela está em 4D, certo? Ela tem suas forças, tem suas coisas, etc. E aí você precisa começar a steering, né? Você precisa começar a criar, né? Algumas, se a gente for para sistema complexo adaptativos e tudo, são atratores que começam a tirar essa organização dessa zona de conforto e você começa a criar mudanças na forma como as dinâmicas funcionam, certo? Então, isso eu acho que talvez seja um dos problemas que a gente tem nas transformações. Hoje, a gente está pensando as empresas como máquinas, primeiro,
A gente está pensando os processos de transformação como projetos, já é outro problema, né? Como mudanças, sim? E não como um processo emergente onde você usa as pessoas como sensores. Esse é um conceito chave do que a gente faz. E eu acho que quando a gente entra nesse entendimento, entra o problema que a gente está adotando ágil, usando ágil, implantando ágil, sendo que, na verdade, a essência é ser o ágil. Você tem que ser, e não colocar na parede e falar que tem um post-it ali, você tem que ser. E para ser, você tem que estar dentro e estar integrado e estar sentindo. Não tem como você implantar e deixar lá e falar assim, uma parte do time faz, outra parte não faz. Uma parte das pessoas faz, outra parte não faz. Daqui para baixo faz, daqui para cima não faz. E aí isso fica quebrado, não fica fluido. E eu acho que é por isso que a gente está tendo esse problema, que as coisas estão sendo usadas e não sendo de verdade. Eu estou fazendo ágil. Estou fazendo ágil. Exato. Então acho que aí talvez tenha tem uma frase bem legal que a gente adotou como uma das frases de cabeceira, que daquele livro, né? Uma das referências que a gente trouxe foi aquele negócio do o Zen da arte de motocicleta, da manutenção de motocicleta, certo? Que fala basicamente o seguinte: como que tu pinta um quadro perfeito? É simples. Você faz perfeito e depois pinta o quadro naturalmente. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar é ajudar os transformadores, ou trabalhar junto com os transformadores, quem está transformando, a primeiro ser, sim? Porque o problema que nós temos é um problema de nível de consciência, como Einstein falou. O problema que foi criado num nível de consciência não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência. E o que estamos tentando fazer com as empresas é resolver o problema que temos aí com o mesmo nível de consciência. O que a gente precisa é elevar o nível de consciência. Repensando as organizações, fala um pouco sobre isso, né? A questão do TIO, a questão do nível de consciência. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né? O Henrique perguntou aqui por que a gente acha que se perdeu a essência da agilidade, que é tão simples, e, em consequência, porque isso acabou criando fake agile, né? Tá, você quer falar? Não, pode falar. Então, a gente tem uma hipótese, tá? A gente entende o seguinte, a gente entende que os métodos ágeis nasceram em organizações que a gente chama pragmáticas. Ou seja, a gente criou um nome que é organizações pragmáticas. O que essas organizações pragmáticas? Basicamente, é uma organização, uma comunidade de pessoas, são relacionamentos, né? Pessoas que se conversam com pessoas, que eles adotaram a seguinte forma de definir o que é verdade. A verdade vem da interação com o mundo. E dos resultados dessa interação. E dos resultados reais que causa no mundo. Então, o pragmatismo fala o seguinte: qual é o valor de uma ideia? O valor de uma ideia não é se conceitualmente lógica esteja bem. O valor de uma ideia está nos resultados práticos que essa ideia gera para pessoas. Certo? Então, eu não quero saber que o fiscal da prefeitura acha que o táxi está bom. Eu quero saber os últimos 1000 passageiros desse táxi ou desse Uber, o que ele acham da experiência desse Uber, certo? Então temos testemunhas, sim? Eu não quero saber que uma faculdade, sei lá, uma escola de autoescola diz que esse cara funciona bem. Não, eu quero saber a experiência real com dados, sim? E agora temos tecnologia para fazer isso, certo? Então, a partir de agora, a gente tem condições de ter dados em tempo real, usando as pessoas como sensores para nos ensinar o que é real, ou seja, o que agrega mais valor, né? E aí a gente começa a fazer mais do que funciona para todos e menos do que funciona para todos. O outro modelo é o que a gente chama de organização dogmática, onde você toma decisão pela autoridade. Exato. A realidade, ela é intermediada por autoridades. Certo? Então, tem uma autoridade lá que é a CNN. Tem uma autoridade lá que é a USP. Eu tenho uma autoridade lá que é, sei lá, o Scrum Alliance. Eu tenho uma autoridade que é o PMI. Tem uma autoridade que é o gestor, o diretor. Certo? Tem autoridades. E a opinião das autoridades define o que é real. E aí, quando a gente tem isso, temos um problema de
se você pensar em topologia, questões cognitivas e etc., nós vamos, em termos de delay, sim? O que é verdade hoje, dogmaticamente, está 40, 50, 100 anos atrasado. Certo? Porque precisou pessoas entenderem isso, depois alguém se encheu o saco e escrever um livro, aí depois desse livro, 50 anos depois que esse livro virou popular, foi aderido por as faculdades, e aí depois disso começou a ser ensinado. Ou seja, estamos com um delay da porra. E o que acontece com esse delay da porra quando a gente está em um ambiente de transformação, nesse momento que a gente está, estamos usando tecnologias, decisões e um monte de coisas que tem muito delay, que tem um problema cognitivo porque é a perspectiva de uma pessoa ou de poucas pessoas, em vez de a perspectiva de um monte de gente para entender a realidade, certo? Então, acho que quando você pega as ferramentas que emergeram nesse ambiente pragmático, né, empírico, né, just in time, de experimentação, etc., modela elas, tira uma foto, e aí você fala assim, tem um PO, tem um time, tem um não sei o quê. Pronto, temos uma foto, temos um modelo 2D, sim, morto, do que acontece lá dentro. Ninguém viu o que acontece lá dentro, mas temos um modelo morto que não expressa o que acontece lá dentro, só mostra um modelo. E a gente pega pessoas que estão, por um lado, com autoridade, e que estão operando 2D, uma mentalidade industrial. Como poderia ser diferente se a gente ensina esses caras a fazer isso? O Fake Agile emerge de você trazer uma coisa que emergiu, é uma planta, é um organismo que nasceu em outro contexto. Estamos pegando esse organismo, trazendo aqui, aí os caras pegam, que foi o que aconteceu com TKM, com Lean, com todas as coisas que envolviam uma mudança de percepção, uma mudança de paradigma. Todas as coisas, nenhuma funcionou, porque a gente não fez o trabalho básico de mudar primeiro a filosofia. E a gente introduziu a tecnologia, os métodos, sem mudar quem eu sou, como opero no mundo, entendeu? Então, esse que é talvez o que é o causador. Ou seja, você tem as pragmáticas, as dogmáticas, e no meio você tem o limbo, que é o fake, que não é nenhum nem o outro, certo? É uma terceira coisa que gerou por acaso, né? Teses, antiteses, síntese. Né? A gente viu que 75% das transformações que foram iniciadas não conseguem ter sucesso. E a gente entende que isso está acontecendo exatamente por isso. A adoção de métodos sem a adaptação do conceito. Sem adaptar o porquê você está usando isso. Né? Então, na verdade, o método ele é irrelevante no sentido de que se você só vai usar método pelo método, ele não vai funcionar. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu objetivo de usar esse método? A partir do momento que você entende o porquê, começando pelo porquê, o método vira emergente. Porque você vai usar de acordo com a necessidade, isso fica puxado. Então, eu acho que a gente entende que o problema... Aqui, o Danis falou, tem que ter uma mudança de cultura. Aí que está o pulo do gato. Então, aí um pouco mais profundo, né? É mais profundo, porque na verdade a cultura... É um efeito, né? Não, na verdade a cultura é o que driveia o pensamento. O pensamento é o que toma as decisões. A decisão é o que vira uma ação. E isso repetido é o que vira o hábito. E a prática do hábito é o que vira a cultura. Então, se você partir do como lá no final, sem mudar esse começo, você não consegue gerar um hábito. Isso. Você não consegue criar um hábito. Vai virar umas coisas tortas, né? O Gonçalo perguntou se não é um pouco utópico pensar em organizações pragmáticas numa sociedade dogmática. Não, esse é o plano. O plano é que todas sejam pragmáticas. Na verdade, a gente fez um estudo muito grande nos últimos 5 meses de por que estamos mudando. Pensa o seguinte, nós mudamos a topologia de como a sociedade interage. Uma vez que todo mundo está conectado, nós agora somos nós numa rede. Nós não somos mais nó em uma hierarquia. Se você for olhar a hierarquia da era industrial, você vai ver que você tem o sistema financeiro lá em cima, você tem os países, você tem tudo, você tem as empresas, toda uma série de hierarquias, certo? Quando entra uma tecnologia como esta, ou como a imprenta, a última revolução que a gente teve, que mudou a topologia, o custo de publicação de comunicação na sociedade,
foi a imprensa. E isso quebrou dos reis para a democracia. Isto aqui está fazendo a mesma coisa, só que com outra topologia em rede, certo? Olha a quantidade de grupos que vocês participam agora no WhatsApp. Vocês perceberam como mudou a dinâmica, as interações? Isto aqui não estaria acontecendo se alguém não tivesse mandado uma mensagem no WhatsApp e criado um grupo. Então, está começando a acontecer um monte de coisas, um monte de novas dinâmicas baseadas nessa nova topologia. Lembra que a Telefônica falava em sociedade em rede? É isso. Bom, agora estamos vivendo a sociedade em rede. Tá acontecendo, a gente está vivenciando isso, né, Juan? Pessoal, eu só queria o pessoal está colocando várias perguntas, e nesse modelo que a gente costuma fazer aqui, a gente costuma que as pessoas abram o microfone, apareçam na tela aqui também, possam ali fazer as trocas. Pode ser? Tudo bem? Não, 20 anos palestrando, então vocês... Cala a boca! Não, aqui a ideia é que assim, alguém abre o microfone. Então, pessoal, quem já fez as perguntas aí, por favor, abre o microfone. Já tem gente que está dizendo que é tímido. Não, vamos lá. O Denis falou que quer falar. Essa timidez. Vamos lá. Vamos lá. Confortável. Oi, Flor, pode falar. O Vidal também fez uma pergunta. Cadê? Isso, coloca aí, Vidal. Ó, mostra a carinha aí e faz a pergunta. Quem está aí? Olha só, Tá desculpa. todo mundo, Juan, você acha que a gente ia faltar? Acabou a energia elétrica aqui em casa, por isso que eu estou no escuro, então não vai adiantar muito eu aparecer, tá? Mas você provou. Eu provei. Aqui, ó, resultado, né? Juan, deixa eu perguntar um negócio para você. Eu tô estudando algumas coisas aí, e tô muito centrado no conceito do rápido e devagar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, do Daniel Kahneman, né? E ele fala justamente do sistema 1 e sistema 2. É uma literatura um pouquinho mais cognitiva, vamos pôr dessa maneira, mas ele fala justamente que o sistema 1 é aquele que age por impulso, que é o do dia a dia, e o sistema 2 é aquele que, por exemplo, você precisa fazer um cálculo de cabeça, sua pupila dilata, o seu corpo se transforma para gerar uma resposta. Ou seja, você tem um algoritmo, você tem um passo a passo para dar essa resposta. Quando a gente fala em transformação ágil, transformação lean, qualquer outro modelo que acomode pessoas e não tire elas da zona de conforto, como que a gente consegue fazer esse sistema 2 trabalhar nas organizações? Porque essa é a maior dificuldade, né? A gente gerar esse engajamento, né? Eu tenho minha opinião muito formada sobre isso. Eu acho que esse engajamento, transformação, se for fazer esse trabalho mais de formiguinha, a gente tem que pôr algo que seja comum a todos e nada como um produto para todo mundo pensar e focar. Mas é uma opinião minha. Mas como que a gente consegue trazer a empresa para algo mais objetivo, para usar essa cognição coletiva em prol da organização? Eu acho assim, o que a gente testou os últimos 20 anos, a gente testou esses agora também com novas coisas e tudo, é o seguinte: a gente precisa mudar os acordos. Então, nós temos um acordo social, certo? Nós temos a costume como a gente, por exemplo, eu não posso falar que a ideia do meu chefe está errada, certo? Então, já começa por aí. Lembra o hype do Google? Então, o que a gente precisa começar a construir são uma série nova de acordos. Mas não começa por aí, certo? Não começa normalmente por aí. A gente começa com sense. Sense, transform, integrate, certo? Então, primeiro a gente sente. E o que é sentir? Sim? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é igual que a Toyota. Aquele X no chão de fábrica e horas observando. Porque o problema é que a gente está tão no automático. Aí a gente começou a fazer algumas experiências sobre respiração, sobre mindfulness, para a gente começar a impedir que o sistema, né? Não, a gente começou a tentar ter um pouquinho mais
de capacidade de não responder na hora, entendeu? Isso. Não, pode falar. Ela perguntou quem quer ficar mais, eu levantei a mão aqui. Eu quero. É que eu preciso falar. O nosso Fortnite costuma ser de 1 hora, mas tá muito rico aqui, galera. Vocês querem ir embora? Não, né? Não. Vamos ficar e fazer pergunta. A Thelmo tem uma pergunta, depois dessa pergunta. Água que A gente tem uma pizza aqui, a gente esquenta, tem cerveja, vamos conversando. É isso. Então, a questão do 1 e 2, eu acho que tem a ver com isso. Primeira coisa é, se você tem transformadores, o que a gente viu foi o seguinte, eu sou muito nerd, certo? Muito nerd, eu quero saber o bit como funciona. Somos, certo? Então, ponto, eu sou do como, ela é mais do que. Então, ela é mais propósito, coração, pessoas. Eu sou mais do como. Inclusive, eu acho que talvez a gente vai ter que fazer, talvez um modelo seja, vai ter que ter pares ou triplas de transformadores com perspectivas diferentes. É porque é o que a gente fala muito, cada pessoa tem um superpoder, só que é um superpoder limitado, a gente tem uma visão limitada, a gente tem uma história limitada, a gente tem uma experiência limitada. E quando a gente toma decisões com informações limitadas, normalmente a solução acaba sendo limitada. E aí, se a gente pratica coisas quebradas, elas não ficam sustentáveis com o tempo. Isso. Então, pra Ou gente... gera efeitos colaterais que a gente não achou que ia acontecer, tipo fake agile. Acaba desobrando numa coisa que a gente nunca imaginou. E aí, para a gente conseguir ter essa visão reativa de qualidade, a gente precisa ter uma visão mais global. Por isso que a gente precisa de um time multidisciplinar, por isso que a gente precisa fazer pesquisa com um monte de cliente, por isso que a gente precisa considerar todos os pontos de vista que vão ser afetados por essa decisão. No mínimo, você precisa tentar cobrir o 360 de alguma forma, que de alguma forma você abaixe o risco de você estar tomando decisões com uma coisa muito parcial, porque que aí gera problemas, né? Eu acho que o negócio é ter o poder da observação muito ativo, porque aí você consegue reagir ao que está acontecendo. Só que o poder da observação, eu só tenho o meu ponto de vista, então eu não posso tomar decisão só do meu ponto de vista, então tem que ser uma observação coletiva desse centro, que é o porquê de todos, que é solucionar o problema de um cliente hoje, é criar um produto que solucione o problema de um cliente hoje. Então, a gente tendo essa observação coletiva por um propósito único é o que faz a gente poder reagir com serenidade e conseguir reagir e continuar reagindo, e continuar sentindo e continuar reagindo. Quando a gente está mudando o modelo de... Tem um vídeo muito legal. Um cara fez o seguinte, o cara fez um experimento de mudar, sabe, do guidão da bicicleta. Eu não sei se vocês viram. Vimos. Então, cara, o que ele fez? Ele fez uma mudança, sim? Onde ele fez que quando virasse para aqui, virasse para o outro lado. Uhum. E ele demorou tipo 6 meses para conseguir andar. E quando ele conseguiu fazer isso, certo? Depois ele conseguiu desdobrar, desvoltar, certo? Ele trocou o troço e começou a cair. Por quê? Porque aí ele condicionou, eu não sei qual que é, se é o 1 ou 2, eu não lembro qual que é o 1 ou 2, mas o ponto é ele condicionou a parte que é inconsciente, que é automática, etc., do cérebro, para funcionar dentro de um outro ambiente, certo? Esse é o tipo de problema que a gente tem quando a gente está tentando transformar o paradigma de uma organização, porque a galera sabe andar com a bicicleta de um lado, certo? Que vira para um lado, vira para o mesmo lado. E quando a gente está introduzindo o Agile, estamos falando assim, não, então, sabe a autoridade? Acho que esse é o maior problema que nós temos hoje. Nós temos há uns 10 mil anos atrás, uma linguagem emergiu. Na era agrária, o que aconteceu, a primeira onda, a era agrária foi o momento onde as pessoas começaram a cultivar no terreno. Aí as coisas passaram a ser minhas, certo? Não nossas. Começamos a viver num mundo que é meu, certo? De cada um, né, propriedade privada, etc. E aí começou um tipo de linguagem que a gente usa até hoje nas organizações, que o CNV fala sobre ele, que é justamente a questão do rival. Eu uso a linguagem para te dominar, para você fazer o que eu quero, que é bom para mim. Sim?
E se você for ver o que está acontecendo nessa mudança agora de economia para uma coisa, isso funcionou na agrária, depois na industrial, na segunda onda se multiplicou, e aí temos sistemas de dinheiro baseados em ego, certo? Então você vai ver que o sistema financeiro, ele é ego, certo? Ele não é eco, sim? E o que está acontecendo agora, pelo menos a pesquisa que a gente fez sobre o futuro, a gente olhou para os próximos 100 anos, os próximos 10 anos e o próximo ano. A gente criou, fez um trabalho de futurologia, né? A gente foi a trabalhar um monte de coisa para tentar entender a tendência, para a gente se posicionar. Eu fiz um convite para a Gabi, falei assim, o que você vai fazer nos próximos 4 meses? Parece que veio uma pandemia e a gente pode fazer uma imersão em casa, a gente se junta, mora junto durante 4 meses e a gente sai com uma parada louca. Porque a gente vai prever o que está acontecendo. Nunca na vida, na história do universo, 9 bilhões de pessoas simultaneamente juntas estão passando pelo mesmo problema. Isso é uma puta oportunidade. E eu vou além, e todas as 9 bilhões conscientes disso, porque já aconteceu coisa antes na humanidade que não era divulgado. Estava acontecendo uma epidemia na Europa, quem estava aqui no Brasil não estava nem sabendo. Agora não, todo mundo está conectado sabendo o que está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo e em tempo real. Isso é uma maluquice, isso é tipo criando um mundo completamente novo. O futuro não existe ainda, né? Tudo que a gente está fazendo é o que vai criar esse futuro. Então, tem muita coisa aí, exato. O livro fora de série do Flyers sobre as 10.000 horas, né? Então, acho que assim, primeiro a questão de presença e como transformador a gente precisa trabalhar isso, porque o problema é nós somos parte do problema quando a gente vai com uma percepção, certo? É o meia culpa, entendeu? Não somos gestores, não somos diretores. Não é o sistema financeiro. Né? A gente está enviesado. E quando a gente transforma outro enviesado, aquilo que poderia ser um jardim bonito começa a ficar cheio de mata diferente, né? Começa a ficar, não fica um jardim bonito, né? Fica uma coisa meio esquisita, né? Então, acho que talvez começar por aí. E não sei o que vocês acham, mas eu acho que talvez a coisa mais importante que a gente encontrou, que inclusive nos remeteu a Christopher Alexander. A gente foi buscar de volta Christopher Alexander. Vocês sabem quem que é Christopher Alexander, não? É um urbanista, matemático e é um cara louco, pra caralho. Que basicamente ele se perguntou o seguinte... Tipo de gente que a gente gosta. Ele se perguntou o seguinte, ele falou assim, por que as cidades geram emoções ruins nas pessoas? E ele começou a entender, sim, que ele durante 30 anos mostrou para 40.000 pessoas fotos, 2 fotos, uma foto de um lugar, outra foto de outro lugar, e o que ele descobriu? Ele descobriu que a gente, os humanos, somos bons sensores para saber saúde de sistemas complexos. Isso. Então, nós temos esse sensor, a gente não sabe que tem esse sensor, mas a gente sente, sabe quando sente? Num lugarzinho mais ou menos aqui, assim. Ele fala basicamente, ele tem um livro que chama A Qualidade Sem Nome. É isso. Tem que você fala, isso é bom, isso aqui é vermelho, sabe, um adjetivo. E aí você fala assim, não, eu não sei. A pergunta que ele falava basicamente é o seguinte, qual das 2 fotos te faz sentir mais vivo? E ele descobriu 15 patterns geométricos e esses patterns se reproduzem no nível cosmológico, social, essas mesmas estruturas aparecem no universo, nas estruturas sociais que funcionam, na parte química, na parte biológica, na parte molecular biológica, né, tipo para baixo, nos átomos e para baixo também. Então esse fractal ele está em toda a criação. E a gente começou a testar isso. Começamos a falar, caralho, peraí. Sabe aquela reunião que você participou e você fala assim, de 1 a 5, no final da reunião, como você está se sentindo?
Bah, perdi vida. Perdi vida. Sabe aquelas Mais reuniões? uma reunião que poderia ter sido resolvida por um e-mail. Sabe essas reuniões? E nessas reuniões, ou seja, uma forma de saber quão ágil a gente está é essas reuniões ou essas situações, a gente pode medir com o time se a gente está mais vivo depois da reunião ou menos vivo. E a gente usa as pessoas como sensores para descobrir, então, como a gente melhora isso, né? Ou seja, o que causou que foi ruim? Por quê? A gente tem várias reuniões onde a gente fala assim, foi um fracasso isso aqui. O que aconteceu? Vamos fazer uma retrô? Vamos entender o que aconteceu? Aí fala, nossa, cara, então, porque não fiz xixi direito, não sei o quê. Sabe, aquelas coisas que você fala, realmente, eu estava chateado com tal coisa e não sei o quê. Então, o que a gente cria agora? Um acordo onde a gente vai fazer uma reunião assim, assado, e vai fazer xixi antes. Pronto. Aí resolveu, pronto. Entendeu? Aí a gente vai testando isso aí. Temos uma métrica muito simples, fácil, que todo mundo pode falar, de 1 a 5, ou sei lá, não sei, a gente está formalizando uma ferramenta com isso daí, estamos vendo com uma galera de fora, para justamente formalizar isso daí, esse modelo direitinho, para que a gente possa começar a construir uma ferramenta de diagnóstico para isso e fazer mais fácil, né? Tipo assim. O que a gente entende é que nós, como humanos, temos uma sensibilidade muito grande para... É natural da gente querer sobreviver. Então, quando a gente está diante de uma situação que vai contra a vida, a gente tem uma trava, a gente tem uma sensação, a gente tem... É normal, você põe a mão no fogo, você tira porque doeu. Você vai sair de noite na rua, no escuro, você fica meio assim, porque isso pode ser contra a sua vida. E nas situações do dia a dia, isso acontece. Situações que você perde vida, a gente sente. E eu sempre falo que você quer saber as oportunidades, fica perto dos reclamadores. Então, se você está com uma necessidade não suprida, você está reclamando sobre isso, fala assim, nossa, isso está doendo, ou isso está machucando, ou isso está funcionando, ou isso aqui não está gostoso de fazer, pega esse lugar e olha, porque merece atenção, é o lugar que tem que ser trabalhado. Então, a carinha triste. A carinha triste. Então, a gente entende que para evoluir, por exemplo, dentro de um time de transformação, tem alguém que está chateado, preste atenção nessa pessoa. Porque possivelmente tem algum ponto ali que é necessário. Só que para isso acontecer, é muito importante que as pessoas possam falar sobre esses momentos de necessidade. Porque o que a gente vê muito hoje, que é um dos maiores problemas, na minha opinião, é que dentro das corporações, das empresas, não existe esse espaço de vulnerabilidade, onde a pessoa dentro do time pode expor essa necessidade, essa reclamação, essa dor, que às vezes ela nem sabe o que é. Porque se a autoridade falou que é aquilo, como você vai falar que aquilo está te incomodando de alguma forma? Então, eu acho que um dos maiores trabalhos que a gente tem como pessoas que estão encabeçando a transformação é criar esses ambientes onde a pessoa pode ser, pode sentir, pode falar e saber que vai ser considerada. Porque quando esse sensorzinho bate, gente, é batata. É batata. É batata. É só estar presente que o sistema ele te diz o que ele precisa. Só que hoje a gente não é treinado para poder falar sobre isso. Inclusive, a gente é treinado para não falar sobre isso. Meninos não choram, gente. Então, você não pode falar sobre isso. Então, eu acho que um dos nossos maiores trabalhos é isso. Achar esse lugar onde as pessoas possam ter que aguentar tudo. Pressão, assédio moral, hipopótamo esquizofrênico. Hipopótamo esquizofrênico, ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Ô, Juan, o Telmo está querendo fazer uma pergunta para você aí. Quero sim, para os dois. Na verdade, para todo mundo. Na verdade, assim, eu tenho estudado ultimamente alguns frameworks e tenho percebido uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria a opinião de vocês. Esse tema de mindset de crescimento, mindset fixo e tal, que esse framework tem que ser o que precisa ser, ou seja, tem que gerar percepção de valor. Aí a gente volta para o Agile e começa a ver o Agile de verdade, começa a ver aí que vários desvios, né? Você vê Scrum Master sendo papel de coordenação, o cliente exercendo papel de PO e assim mais. E assim vai. O que vocês têm de percepção relativa a isso? Para o Agile? O Agile tem que ser puro mesmo? Aquele lá do Jeff, do Ken, do Fowler? O que vocês... Que a gente tem que fazer o meta-Agile. O que eles fizeram. Agile não é pressa, né? Uhum.
não é pegar o Scrum, é pegar o que eles viveram para criar o Scrum. Na verdade... Não é o Spotify, não é o resultado do Spotify, é o meta, que é justamente o descobrir, deixar emerger o modelo desse lugar, desse contexto, entendeu? Um problema para fazer isso, e eu trabalhei muito lá atrás, em 2008, etc., para que meus contratos, quando eu fazia a amarração da consultoria, como me contratava a empresa, definia meu jogo. Se a empresa contratava treinar 500 pessoas em Scrum, como muitas vezes eu neguei treinar 500 pessoas no Scrum, porque eu falei assim, cara, vai trazer dinheiro, mas não vai resolver o problema. Então, o que a gente fazia era alinhava a forma, porque o contrato define o jogo. Se o cara te falar assim, cria 10 squads, e eu fecho o contrato para fazer 10 squads, quem está falando que precisa de 10 squads? A autoridade, não a realidade. Exato. Não é pragma, é dogma. Então, quando a gente, ou seja, já começa desde aí, do processo de venda e de como funciona. Então, hoje o que temos é um complexo industrial de agilidade que se criou por conta disso, por como as empresas contratam os consultores. As empresas contratam agora, eu quero 5 quilos de Scrum, 4 de Kanban, uma pitadinha de Lean, e tá tudo bem. E acha que é isso. E coloca um Spotify, não sei o quê, porque o diretor precisa... Squad. E aí eu acho que é um ponto essencial do nosso trabalho, não agir dessa forma, não entrar nesse jogo. Porque é como se você fosse no médico e chegasse no médico e falasse, o meu problema é falta de antibiótico. Receita aí. Me receita 3 semanas de antibiótico. E o médico vai e te receita. Sendo que o problema que você tem é uma infecção ou é uma outra coisa que não é o antibiótico que vai suprir isso. Talvez melhore um pouquinho, tire a dor hoje, mas não vai curar o que você tem. E gere uma hérnia ou gere outra coisa. E eu tenho a sensação de que é muito isso que está acontecendo. Os clientes chegam falando, eu quero 3 quilos de Scrum, e as pessoas estão entregando 3 quilos de Scrum. Mesmo sabendo que, na verdade, não é exatamente isso que vai curar a dor, vai curar talvez a dor no joelho, mas não vai curar a obesidade que está fazendo o joelho doer. Então, eu Gabi, acho que... sabe o que eu vejo muito? O do churrari, né? O churrari, todo mundo começa no chu, beleza, vamos aprender, vamos criar hábitos e tal. Quando chega no Rá, que ele começa, quando ele ouve lá, comece a mudar, ele acha que ele tem que quebrar tudo. Ele não entende, ele não entendeu, não aprendeu o que ele deve mudar. Então, ele fica resolvendo, lá o que a gente vê na árvore de problemas, tirando a folhinha lá de cima para poder resolver o problema. E o problema está lá embaixo na raiz, é o que vocês estão falando. Então, ele nunca vai conseguir virar o Uri, né? Por quê? Porque ele não consegue nem fazer o Chu, ele não consegue fazer o básico. Então, não adianta ele querer fazer um prato de Masterchef se o arroz com feijão, se fritar o ovo, que parece simples, mas não é. Sabe como eu vejo Scrum? Eu vejo Scrum quando a gente fritar ovo. Fritar ovo parece uma coisa muito banal, muito fácil de fazer. Você põe o óleo para esquentar, quebra o ovo, põe o ovo na frigideira, taca ali um solzinho, temos um ovo frito. Só que não. Se você não sabe a temperatura que você tem que deixar, o óleo como tem que estar, se você não joga lá, não rega, tua clara vai ficar o quê? Toda melequética, tua gema vai ficar dura, vai quebrar. Então, é isso. Se você não entendeu a essência, não sabe como fazer o básico, não adianta querer exponencializar, não adianta querer ir para o Rá, por ir para qualquer coisa, que não vai funcionar. Certo, Gabi? Sim, sim. Deixa eu colocar um pouquinho de fogo no parquinho também? Posso? Vai, Thales. Eu queria perguntar... qual que é a opinião de vocês sobre o seguinte? De onde vocês acham que as empresas elas entendem que o ágil vai mudar tudo dentro delas? Da onde que elas conseguem fomentar essa informação? Da onde que vem essa informação? São de outras empresas que começam a rodar ágil? São de pessoas que começam a vender cursos e aí elas entendem que não ágil é o momento para eu virar aqui na minha empresa. Minha empresa vai virar do mundo atual para um mundo mágico.
Porque o que eu vejo muito são empresas tentando contratar pessoas e confundindo totalmente o que é ágil com o que elas querem. Que é muito do que as pessoas colocaram aqui no chat, de estão contratando alguma coisa, mas não sabem nem o que está contratando. Então, eu queria saber, de onde será que está chegando essa informação para as empresas e elas vão no mercado e vão totalmente torto do que elas precisam? Elas fazem entrevista totalmente torto do que elas necessitam. Eu acho assim, são pessoas que nunca passaram por uma mudança de paradigma. Eu passei de estruturado para orientação a objeto, de orientação a objeto, ou seja, já tem, durante a vida, já fiz várias vezes mudança de paradigma em várias coisas, certo? E eu já tenho isso, né? Então, é como se fosse o seguinte, é um cara que é um fazendeiro, que fala assim, nossa, sabe esse negócio de Inglaterra? Parece que inventaram um motor, né? E aí agora o fazendeiro que nunca pensou em ser industrial e tudo, ele começa a colocar motor na fazenda, entendeu? Então, tipo assim, não tem influência ainda, sim? E aí você tem um Henry Ford, que ele entendeu tudo, ele entendeu como que funciona o modelo industrial, etc. E ele está 30 anos na frente, entendeu? Então, o que a gente está falando é pessoas que estão ainda na era industrial, que estão há 40 anos, fizeram academia, MBA, tudo com essa linguagem, sim, com essas coisas. E aí, o que você está basicamente tendo são pessoas que não têm fluência na terceira onda, sendo forçadas a ter que sair da fazenda e vir para a cidade para montar uma fábrica. E aí estão tentando fazer as coisas, mas o problema é que, digamos assim, eles não vão conseguir fazer isso sem ajuda. E como a gente não entende muito bem nós, né, a indústria de transformação, ainda estamos com modelos também industriais de transformação, a gente está fazendo um trabalho meio porco, de alguma forma. Ou seja, a gente está sendo um cirurgião, por exemplo, que a gente está esquecendo fazer, tipo assim, a gente está esquecendo o gás dentro do cara, a gente está, entendeu? Tipo assim, a sensação... Eu estou fazendo isso de trazer para nós, fazer a meia-culpa, porque isso nos leva para uma situação de não vitimização. Uhum. A gente fala, são eles os problemas. Tá aí o problema. Tá aí o problema. Então, peraí, somos nós o problema. Como a gente pode fazer, sim? Se a gente é o problema, então, o que a gente pode fazer diferente para ajudar esses caras que estão precisando fazer essa transformação, mas eles não estão prontos para fazer a transformação, entendeu? Eu acho que a dor latente que está aparecendo agora nas organizações por ter que ser ágil para sobreviver está sendo meio chegando no limite. Assim, quando a gente está com muita dor, a gente fala, dá uma morfina, não sei o que está acontecendo. E aí o mercado do ágil tá com pessoas dando a morfina. E aí não cura, né? E eu acho que isso aconteceu porque as pessoas estão com essa mania agora de fórmula mágica para emagrecer em 3 meses. E aí as empresas estão tentando fazer curar a dor muito rápido e achar que 3 meses de post-it na parede vai conseguir transformar. Sendo que não é isso que transforma. O que transforma são pequenas adaptações contínuas. E eu acho que um dos maiores problemas que acontece é que as pessoas querem mudar. E as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Então, eu acho que nosso trabalho como transformador, na verdade, é causar a transformação, que a gente incentive através do nosso trabalho com esses frameworks, com os porquês certos, que as pessoas veem aos poucos sendo transformadas. E não pega aqui o que você sempre foi, joga fora e esse é o novo jeito. Sendo que as pessoas se prepararam durante 30 anos para chegar no jeito que elas fazem hoje, né? Então, eu acho que é esse desespero de querer a solução rápido e o nosso mundo hoje está entregando solução rápida. Eu acho que esse é o problema. Então, olha só, falando, não existe bala de prata para nada. Não adianta tentar buscar um santo grau. Eu acho que existe, sim. Não é uma solução, é uma abordagem. Por exemplo, se eu quero voar,
e eu não sei sobre aerodinâmica, eu não sei sobre gravidade, eu ignoro, qualquer solução que eu criar sem respeitar essas forças vai ter uma probabilidade baixa de funcionar. Então, a bala de prata, na verdade, tem a ver com a questão de você entende todas as forças que estão envolvidas nisso? Se a gente olha para a organização como cargos, salários e não sei o quê, provavelmente o modelo que eu tenho é um modelo muito pobre. Se eu começo a olhar a troca de e-mails entre as pessoas, as interações, lembra o manifesto? Interações. Então, o que eu olho? Antes de olhar a estrutura, antes de olhar a porra toda, o que eu olho é, tá, como vocês se conversam? Vamos lá. Eu quero participar durante 3 horas das reuniões de vocês. Eu vou só ficar aqui só ouvindo. É observação. É observação. E aí, o que eu vou começar a detectar? Todo mundo olha para ele quando tem dúvida. Entendi. Então, tem isso aí. E esse cara aqui, entendi. E aí, começa a mapear quais são os jogos que essas pessoas estão jogando, sim? E aí começo a descobrir realmente o sistema. O que o Deming falava sobre o sistema profundo, as dinâmicas profundas disso daí. Agora, quando eu vou lá e falo assim, não, é o seguinte, escreva todo mundo post-it. E eu não pego nada do histórico, nada da dinâmica, nada disso. O que eu estou fazendo é indo num jardim, que já funciona, pisando tudo, mexendo em tudo e semeando coisas novas. Óbvio que vai dar problema. Eu estou desrompendo uma ordem de uma coisa que funciona, sim? Que envolve forças em termos de cultura, poder, dinâmicas, um monte de coisas que estão aí durante os últimos 15 anos, e eu estou indo lá e, tipo, cortando a raiz de tudo, jogando fora, e aí fazendo uma nova coisa. É isso que a gente está fazendo, cara. Então, Juan, agora uma pergunta. Você comentou essa questão assim da bala de prata, né? Que existe a bala de prata. Só que você usou também um termo um pouco de abordagem, no fim do dia a mentalidade, né? Um pouco da essência, que é o diferente, né? Então, não é que eu queria só comparar assim. Talvez não é uma bala de prata, e talvez como algo que tem que fazer dessa forma. Vou seguir pelo ágil, vou seguir pelo isso. É, na verdade, uma mentalidade de tentar entender o ambiente e escutar. Eu só queria fazer a conexão, talvez, com o coração da agilidade, né? Ou seja, quão importante é você colaborar, escutar o ambiente, reflexionar, e aí talvez, se puder dar um gancho, talvez, sobre isso, sobre o coração da agilidade, aplicado nessa situação da mentalidade, né? Então, o que eu acho sobre isso, cara, é que primeiro problema que a gente tem, quem assina o cheque tem a cabeça industrial. Então, um RUP, um CMM, um PMI, um Spotify, qualquer coisa 2D fixo, certo? Que não seja emergente, com vivo, etc. O cara que você apresenta isso, primeiro, ele não vai conseguir entender. Eu estou há 20 anos tentando vender processos emergentes de transformação e ainda não encontrei a forma de que os caras sintam que estão bem, certo? Eles olham e não entendem. Se não tem um organograma do A para o B, eu não entendo, certo? Então, ainda temos um probleminha aí que tem que ser resolvido sobre a questão do ágil, a pessoa que compra poder ter tranquilidade para assinar um modelo que ele não entende, porque ele está do outro lado do portal. Ele está do outro, ele quer aprender ele quer cantar em alemão, certo? E o contrato está em alemão, sim? E eu só falo português, certo? Então, entendeu? E aí o problema é esse, né? E aí a bala de prata é isso, não é um método, não vai nenhum método vai resolver, porque os contextos são infinitos, certo? A situação a partir de 2011, quando eu parei de empurrar Scrum nas empresas, eu parei em 2009 de empurrar Scrum nas empresas. Eu vendi pra caralho e aí percebi que eu fiz a seguinte pergunta: eu gostaria de ser mudado como eu estou mudando as empresas? Eu falei assim, e aí eu fiz um monte de KY para empurrar isso. Não é o jeito que é legal de fazer. Eu não gostaria. Eu seria o primeiro cara que... E aí eu acho que entra... Gente, a gente vai complementar aqui, tem que ir pro mural de acordo com a Dé, a gente já passou um tempão aqui, só vou complementar isso e a gente vai pro mural.
A gente vai ter que fazer essa rave para continuar conversando tudo que a gente tem para conversar. Só assim para a gente poder falar tudo que tem. Aceito. Uma hora não basta. Voltem. Tá aceito. Mas eu acho que eu vou deixar aqui para fechar esse assunto, que um dos trabalhos que eu acho que é essencial dentro do que a gente quer fazer é mostrar para as pessoas como o futuro é possível, porque elas não conseguem imaginar, porque elas nunca viram. Então, mostrar como é possível, como que isso é uma coisa boa, como que elas não vão perder tudo isso que elas construíram até agora. Porque eu acho que uma pessoa de gestão que está lá em cima, que trabalhou 20 anos, aí chega alguém todo com essa teoria, e ele tem medo de perder tudo que ele construiu, né? Então, eu acho que um dos nossos trabalhos é, inclusive, trazer essa consciência de que não é uma perda, não é uma disrupção, você não vai ter que sair e jogar fora tudo que você construiu até hoje. E sim usar a força que você tem hoje para fomentar o novo, para construir o novo. Então, você tem uma outra coisa rolando aqui. Você vai pegando e usando para fomentar o novo, né? E eu acho que dá a mão para a pessoa e falar assim, ó, tá tudo bem, você não vai... Calma. Você não Posso só complementar, gente? Assim, eu concordo muito. É Gabriela, seu nome? Desculpa. Gabi. Boa noite, pessoal. Eu acho assim que o que você falou realmente faz muito sentido, mas eu acho que o que vale também a gente pegar e refletir só para complementar isso, eu acho assim que empresas são feitas de seres humanos, né? E quando a gente está falando de empresa, a gente tem gente que nasceu nos anos 50, gente que nasceu nos anos 60, gente que nasceu nos anos 80 e assim por diante. Então, assim, a gente está falando de uma multidisciplinaridade muito grande em relação como posso dizer, viver experiências de vida. E, assim, essas questões de experiências de vida, ela reflete também a muitas crenças limitantes que as pessoas podem ter. Então, quando você chega para um executivo, por exemplo, de uma empresa grande que está aí no cargo há, sei lá, 30, 40 anos, ou 20, 30 anos, e quer fazer uma transformação ágil, ele, obviamente, ele se sente ameaçado não pelo fato da transformação que você vai fazer na empresa, mas essa transformação vai também atuar na transformação pessoal dele. E hoje existem muitas pessoas que estão na zona de conforto, infelizmente, e não quer mudar. Exato. Então, assim, eu não sou do mercado de TI, eu sou do mercado totalmente diferente, de engenharia. A Gisele me conhece, a Débora me conhece um pouco, acho que o Anderson também me conhece um pouquinho de mim. Mas, assim, é isso que eu vejo que acontece nas empresas que eu trabalho. Então, assim, quando você chega com um modelo inovador, obviamente existe uma resistência, mas não a resistência pelo fato da coisa nova, mas sim o que essa coisa nova vai ter que fazer a pessoa se mexer de maneira que isso aconteça. A pergunta é, essas pessoas estão interessadas? Porque, assim, se você for pegar essa galera que está há 20, 30, sei lá, 10 anos no poder, da maneira que elas estão atuando, elas têm um pouco de receio em relação a um pouco de mudança, entendeu? Porque, assim, até hoje, essas organizações são muito verticalizadas. No mercado, por exemplo, hoje que eu atuo, eu consigo ver alguns movimentos de startups, por exemplo, em indústria automotiva, para criar um pequeno movimento em relação à questão da digitalização. Mas os outros processos que acontecem tanto na engenharia e manufatura é totalmente arcaico e verticalizado, né? Então, assim, quando a gente fala da questão do ágil e a questão desse modelo ágil, ele transforma, ele acaba com essa verticalização e coloca muito mais nem sei falar, gente, mas a questão da horizontalização, não vou conseguir expressar aqui, mas a questão exatamente o que você está falando. E esse é o ponto, assim, eu acho que para isso acontecer, obviamente, assim, a gente está no meio de um processo e isso demora um tempo, mas, assim, quando a gente fala, assim, grandes empresas que querem implementar essa questão da transformação digital e o modelo digital, modelo ágil, como vocês chamam, eu vejo que tem um paradigma muito grande em relação à questão, ok, a gente quer ser ágil, mas a gente ainda quer manter os egos. E eu acho que isso não existe, entendeu? Enfim, só queria complementar, entendeu? Denis, eu acho super bom.
É muito bom. Vamos ficar mais 3 horas aqui conversando. Gostaria muito, mas, gente, além de todos vocês que estão cansados, eu passei por um dia de product design intenso. Eu preciso jantar, eu preciso viver um pouco, respirar, Só tomar você? água. Eu e o Vidal tá aqui, eu e o Vidal. E aí, ó, pode ver os números, o povo começa a ir embora e eu quero um mural cheio igual na outra vez. Vocês agora tiveram vários insights aí, Juan, Gabi, gratidão por esse momento. Gosto dessa palavra sim, uso muito. Muito bom o tempo de vocês. Eu sei que vocês correram para estar aqui com a gente, cheio de compromissos, cheio de reunião. E que a gente vem de novo. Vamos marcar. O 2. O Agilidade contra a Fome 2 estarão lá, Juan e Gabi, durante 4 horas, ou seja, uma super oportunidade de ajudar quem precisa, né? Comprando, você ajuda com uma cesta básica, tudo é revertido para comprar cesta básica. E também vai ter lá o prazer de 4 horas de contato direto numa turma menorzinha ali com o Juan e com a Gabi. Beleza, pessoal? Coloquei o link aí para vocês. Posso um convite? Opa, tem uma pessoa entrando ainda. Opa! Posso mandar um link? A gente está começando com uma... Eu preciso ir. Tchau. Tchau. Muito legal falar com vocês e compartilhar com vocês. Eu acho que foi muito exitoso. Valeu, Rocio. Boa noite. Manda um coração. Obrigado. Eu estou pensando em fazer o seguinte. A gente está começando, na verdade, uma comunidade nova agora, que é a comunidade do Be Pragmatic, que é justamente para falar sobre esses assuntos que a gente está colocando. Sim? Nós começamos o Combatendo Fake Agile, que é para falar do problema. Juntar todas as pessoas que estão falando desse problema, independentemente da solução, sim, que cada um adota. E aí, obviamente, temos a nossa perspectiva, né? A nossa perspectiva é o que estamos formalizando e estamos saindo na rua nas próximas semanas. Mas eu queria fazer um convite. O primeiro convite que estamos fazendo para a comunidade, ok? É exclusivo para vocês, tá? Que chique! No Telegram, onde a gente vai começar a falar sobre esses assuntos. E vocês topam, não? Vocês têm interesse, não? Sim. Sim. A gente vai deixar o link aqui no chat, então, e eu acho que a gente pode ir para o mural. Vamos pro Mas mural. o convite está feito. Vamos conversar mais, gente, que a gente precisa. Manda aí o link. Vamos mandar o link até o final da conversa. Mandamos o link. Cria aí manda aí pra gente. Beleza. A Iná tá aí? A Iná continua aqui? Cadê a Iná? Iná se foi? Acho que a Iná caiu. Depois Ela a gente pediu... pode mandar também para as pessoas que fizeram inscrição o link do grupo. Isso. Boa. E a Adri tá entrando. Vou lá, vou fazer o share aqui. Tá bom. Estão vendo aqui o mural? Olha que delícia. Isso aí. Várias coisas. Já deu tempo de arrumar as cores ainda, hein? Eu fui arrumando, né? Que eu sou essa pessoa que tem toque. Ô, Dé, toque não é capricho, boba. Eu sei, mas as pessoas ficam me fazendo bullying comigo, viu, Gabi? É verdade. Então, bora lá, vamos ver o que a galera falou aqui. Quer que a gente lê, Débora? Com Lê certeza, rapidinho? estou colocando aqui maiorzinho. Tá enxergando, Anderson? Tô, eu vou ler o amarelinho aí, que parece que tá, não, no azul tem mesmo, mas vamos no amarelo mesmo. Isso, aqui no Colabore. O que Tá as bom, pessoas vamos lá. acham que tem a ver com Colabore? Isso, então a ideia aqui é da gente pegar o assunto e trazer para o contexto do que a gente entendeu, né? Fazer alguma conexão aqui com o coração da agilidade, né? Então tem ali, sirva seus colegas de trabalho, pergunte como ajudar. O outro aqui, entrei aqui e fico aqui esperando informações chegarem. Demorei para descobrir que estou aqui para participar e colaborar. Bacana, né?
Vamos lá. Descubra e conheça histórias e experiências. Pessoas que colaboram com pessoas. Sentir, transformar e integrar. São mais de 8 bilhões de cérebros para resolver os problemas que temos. Pessoas colaborando para servir umas às outras. Ajudar as pessoas ao seu redor a entender o que é realmente o ágil e fazê-las sentir. Que bonito isso. Caramba, que lindo. Profundo, profundo. Raquel, qual que você vai ler, Raquel? Eu vou ler o azul, entregue. Entregue. Então, bora lá. Já estou aqui na... Faça com amor, dinheiro é consequência, legal. Entre o dizer e o fazer, há um mar no meio. Apresente exemplos práticos. Feito é melhor que perfeito. Perfeito. Boa. Vai, Gi. Legal. Vai no Reflita. Reflita. O que, Gabi? Consegue passar isso pra gente? A gente coloca sempre lá no grupo. A gente vai compartilhar no grupo. Ficou muito bonito. Agora chorar. Reflita. Olhar as oportunidades de melhoria e os gaps. O ambiente te diz o que ele precisa. Como instigar o desejo de mudanças é uma pergunta, né? Como instigar o desejo de mudança nas pessoas? Muitas coisas deixei de fazer, pois o meu primeiro pensamento era: eu não sei fazer. Agile, filosofia de vida. Observe cultura, poder, dinâmicas, relações, comunicação e valores. Poder só para mim ou para todas as pessoas? Um resgate da essência humana? Hoje você entende todas as forças que afetam seu contexto organizacional? Como eu gostaria de receber a solução que estou desenvolvendo? Né? Bastante Boas reflexões. Uhum. Maravilhoso. Quem vai ler? O Henrique ou o Léo? Quer puxar, Léo? Sim. Tô te ouvindo só, Léo. Tá em mudo, Léo, desculpa. A gente não tá ouvindo, Léo, desculpa. Está em mudo, né? Vai você então, Henrique. Então vai, Henrique. Não, Não, vai lá, Léo vai agora. Tá vai lá. saindo? Tá, olhe para dentro. Como eu posso fazer melhor? Quando você entende o porquê do processo, quando você entende o porquê, o processo se torna emergente. O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Olha que legal. Melhore você e, consequentemente, o mundo. Não implante o ágil, seja o ágil. Transforme a cultura. Pequenas adaptações contínuas. O modelo de trabalho emerge do contexto. Entender o real sentido do Agile e colocar em prática. Entender o real... esse aqui duplicaram. Quando é necessário mudar? Antes que seja... Aí, Débora, pode subir um pouquinho aí? Não dá para ler o finalzinho do... Aí. Quando é necessário mudar? Antes que seja necessário. Maravilhoso. Muito bem. Olha que board lindo, criado por todos nós aqui. Eu vou fazer um print, vou colocar lá para vocês no grupo de WhatsApp. Esse mural maravilhoso. Gostou? Obrigada. A gente fez com todo carinho para vocês. Que fofo. Gente, Juan, Gabi, muito obrigada. Amigos queridos, muito obrigada. Sinto muito, Débora, mas temos que dizer adeus. Diga. Não, porque tem uma galera aí embaixo que não bota a câmera. Podia eles botarem a câmera pelo menos pra gente tirar a última foto. Sim, nós vamos tirar uma última foto. Bora lá. Ainda tem bastante gente aqui. Deixa eu tirar. Vou tirar aqui os participantes. Galera, do chat. é rápido, tá? Vocês que não estão se mostrando, apareçam rapidinho, a gente promete. O Vidal tá sem energia e tá com a câmera. A gente só vai tirar 300 fotos e pronto. O Vidal tá sem energia e tá lá com a câmera. Só dá para ver os dentes dele. Muito bom. De nada, Denis. Abre a câmera aí. Legal, gente. Que lindo. Então... Vou tirar. Pode falar. Tá faltando o Jair ali. Primeira foto, Juan. Primeira foto. Todo mundo tá feliz? Tá lindo? Peraí. Desculpa, Vidal. Você só tá com o brilho do óculos. Tá parecendo uma coruja. Vamos lá. Vamos lá? Tchau, 1, pessoal. 2, 3 Boa noite a e já. todos. Fica aí. Já. Foi.
Pronto. Falou para todos. Valeu, Boa galerinha. noite. Tô com uma espinha aqui, ó. A gente deixou o link do Telegram, entra lá para conversar mais com a gente. Tá Beleza. bom. Valeu, obrigado, bom. Gabi. Valeu, gente. Obrigado, O Juan ia Obrigado, falar alguma Juan. coisa, era isso? Falou, gente. Oi? Eu. O Juan ia falar alguma coisa, era isso, Gabi? Não, acho que era do grupo. Na verdade, a gente está nesse processo agora que estamos com bastante coisa. A gente fez um processo de... nós fizemos durante os últimos 5 meses o que a gente fez. 17 de março a gente entrou em lockdown. E esse dia o que a gente fez também foi justamente definir 4 meses para sair com toda uma estratégia nova para um novo, certo? Porque falar assim, é um novo ambiente, são novas oportunidades, nós temos uma disrupção de tudo o que aconteceu e a gente fez uma coisa que se chama Jornada Gaia no Instituto Presencing, que é basicamente todos os meus heróis de sistemas complexos adaptativos, né? O System Thinking, ele conheceu o Maturana, conheceu como que chama? O Otto do Teoria U, conheceu o pessoal, 7.500 pessoas online. Gente, lindo. Isso nos ajudou. Então, sugiro para vocês esse processo todo. Nós estamos na subida do processo da Teoria U. Nós estamos cristalizando isso daí. A gente vai justamente o Combatendo Fake Agile, a conversa com a Débora e a gente começar a interagir, que a gente não interagia com a Débora, né, com a Agile Thinker. A gente sempre é muito eu sozinho aqui, fazendo algumas coisas, mas a gente está começando a se integrar. Tudo isso daí é um efeito, na verdade, desse processo que a gente fez de Teoria U. Assim, eu sou super chato com essas coisas mais zen, mais coraçãozinho, mais não sei o quê. Eu sou super chato. Mas, caralho, é um negócio foda. É muito interessante. Existe um mundo além da cabeça. Existe um mundo. É assim, é um cabeção. É um cabeção. E aí você tem o corpo, a mente, o corpo e a consciência. E eu estou integrando tudo isso aí, né? Já tem um casamento natural, né? Porque vocês são pragmáticos e aqui é o coração e pragmatismo. Gente, já casou aqui, né? Pronto. A gente Totalmente. é um coração pragmático, gente. Bate para fazer só coisa linda. É isso aí. Então, beleza, galera. Gente, super beijo. Até daqui Valeu, gente. 2 semanas. Daqui a 15 dias, quinta-feira, sem ser a próxima estamos aqui. Valeu, gente. Venham e comuniquem. Tchau. Tchau. Um abraço. Até Valeu. mais. Até. Delícia. Obrigada, Dé. Obrigado, Débora.